Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui quem fala é o Irineu de Liberale. Eu sou terapeuta transpessoal e fundador da Aldeia Rosa Dourada. E eu quero falar aqui hoje para todos um pouquinho de uma história chamada A Criança Interior e as Nossas Queixas. A vida humana é uma coisa muito interessante, porque durante a nossa existência, a nossa caminhada, a gente vai somando experiências, vivendo aprendizados, fazendo confrontos, porque a nossa vida aqui na Terra é dualidade, é sombra e luz. Então o sim, o não, o belo e o feio, a alegria, a tristeza, o amor, o desespero, a dor, o orgulho ou a humildade, enfim, pedaços de nós que vivemos nessa balança cósmica chamada dualidade estão presentes em todos nós, em todos os momentos das nossas vidas. Então, dentro da história nossa humana, de vivermos aqui na Terra, a psicologia foi desenvolvida, começou na psicanálise um pouquinho mais de 100 anos atrás com o Dr. Freud, foi desenvolvendo aprendizados e entendimento de como funciona a nossa mente, a nossa psique. Isso foi dando oportunidade de se ampliar cada vez o conhecimento sobre o funcionamento das nossas estruturas emocionais, que são as mais importantes histórias da humanidade e que grande parte da humanidade ainda não se dá conta disso. Então, no entendimento do funcionamento dessas histórias emocionais, começaram a acontecer coisas bastante importantes, da verificação, da checagem, porque as emoções agem assim, as emoções agem desse jeito, A ou B, porque diante de determinadas emoções eu como ser humano me estruturo, me destruturo, entro em dor e sofrimento, eu tenho prazer, alegria, a dualidade então presente na nossa vida. E de mais ou menos a partir de 1975, quando começou o trabalho da psicologia transpessoal, que é aquele qual eu sigo agora, porque a psicologia transpessoal, além de todo o conhecimento de todos os seres que desenvolveram os caminhos da psicologia, do conhecimento emocional, traz também a consciência do espiritual ligado à vida humana. A nossa eternidade que está ligada ao espiritual e essa nossa eternidade que existe um caminho de ontem, de hoje e vai existir de amanhã, faz parte de um conjunto da estrutura do ser humano divino e sagrado que somos cada um de nós, vivendo uma experiência terrena. Então, a partir daí, desse momento, começou a se perceber algumas coisas um pouquinho mais profundas. Fomos entendendo a estrutura emocional de um pedacinho nosso chamado criança interior. O que é a criança interior? Ela que tem as queixas que você e que eu temos, né? Criança interior é um pedaço da nossa história, da nossa psique, que se forma e se desenvolve até o momento que eu tenho 7 anos. Os 7 anos iniciais, quando, segundo explica brilhantemente o Rudolf Steiner, já quase um século atrás ele explicava isso, a nossa mente, no nosso corpo, existe a moleira, que é aquele chakra da raiz que está aqui em cima. A criança tem aberto, você coloca o dedinho, você sente um buraquinho, com 7 anos ele fecha. Essa estrutura da criança interior, ou da moleira, o chakra quando está aberto, ele está absorvendo informação, ele está pegando um contexto. E eu deixo claro um aprendizado meu que é muito importante, que eu gostaria de dividir. Aquilo que a gente, ao se relacionar com a criança, aquilo que a gente fala para uma criança tem menos importância do que aquilo que a gente mostra. Porque a criança está absorvendo, o falar é importante, mas é mais importante a ação. O exemplo, a criança vai imitar, pode imitar o falar, mas principalmente a criança vai imitar o exemplo, porque está fazendo uma nova aprendizagem nessa encarnação. Então eu recebi conteúdos da minha infância, nos 7 anos iniciais, a história da minha mamãe e toda a ancestralidade dela, avó, bisavó, tataravó, pentavó, etc. A história do meu papai e toda a ancestralidade dele, avó, tá. Ou das pessoas que tiveram ali cuidando de mim nos 7 anos iniciais. Eu vou absorvendo
A formadora principal da nossa psique normalmente é a mãe, pelo padrão feminino de ser um ser emocional e o homem um ser mental. A importância da mãe é fundamental nesse período. Mas às vezes outras pessoas entram nos sistemas, uma avó, uma babá, uma empregada, uma tia, né? Ok. Então, a criança interior é estruturada nesses 7 anos iniciais e eu fico com as marcas do aprendizado. Angústias, preocupações, insegurança, ansiedade, medos, julgamentos, competições. Eu vou vivendo toda aquela história que o adulto que está ali do meu lado, me ensinando que ele se comporta, o comportamento do adulto que está ali, se torna o meu referencial de vida e de aprendizado. Então eu vou seguindo o comportamento do adulto, imitando ele, e não tenho nenhuma alternativa de ser diferente. Eu, enquanto criança, até os 7 anos, eu não tenho nenhuma defesa psíquica contra o adulto que está comandando a minha vida. E não adianta se a minha criança agora quer culpar pai e mãe. Pai e mãe, foi uma escolha minha. Não foi um jogo de dado que o universo fez, ou que Deus colocou. Então agora, esse ser que vai chamar Irineu ou Maria, agora eu vou dar tal pai e tal mãe. Não, eu lá no Conselho Kármico, existe uma estrutura chamada Conselho Kármico, antes de eu nascer aqui, eu vou lá, levo minha ficha corrida, qual é o aprendizado que eu preciso para essa encarnação, o que eu tenho que aprender a harmonizar, curar, estabelecer critérios, desenvolver novas competências. E a partir daí eu vou escolher a família adequada para o meu momento dessa vida presente. E diante dessa mãe e desse pai, que são aquelas estruturas benditas que me acolhem, que nós devemos toda a gratidão do universo, eu venho com o meu desafio de aprendizado. O desafio de aprendizado está ligado também àquilo que eu deixei pendente em outras histórias, de outras memórias essas cerebrais ouvidas do passado. Então eu tenho esses desafios de aprender a receber falhas no meu processo educacional, para que a partir do momento que eu começo a ficar grande, adulto, eu tenha a responsabilidade de conduzir a minha cura. Porque as falhas que mamãe e papai trazem na educação são as mesmas falhas que eu deixei pendente em outros momentos, numa vida que eu tive sempre o livre-arbítrio de escolher e não escolhi o bem para mim. Então essa estrutura está formada até os 7 anos. E a partir dos 7 anos começa uma nova fase. No primeiro setênio, de novo, explicação, a antroposofia Rudolf Steiner. Primeiro setênio eu fechei a minha moleira, estruturei a minha personalidade, e o que começa a acontecer a partir dos 8 anos são novas estruturas de aprendizado. E nessa nova estrutura, aquilo que ficou nos 7 anos é a raiz da minha psique. A psique do ser humano, dessa personalidade que eu, Irineu, tenho e você tem, se formou até os 7 anos. E nesses 7 anos fica a história da criança, com tudo aquilo que ficou dentro de valores que a gente herdou da família. Essa história da personalidade, e que essa personalidade e criança estão juntas, forma a estrutura daquilo que eu sou. E eu serei sempre isso até o final o meu último suspiro no planeta, se eu não correr atrás para harmonizar as partes que ficarem em desarmonia. Então essa criança interior, ela tem muitas queixas. Essa criança interior não se sentiu amada muitas vezes. Essa criança interior, na onipotência dela, quis que o mundo funcionasse à sua imagem e semelhança, e o mundo me frustrou. Essa criança interior, às vezes, ela é egoísta, queria que as coisas fossem só minha. Essa criança interior também é julgadora, ou ela tem muito medo, ela é muito assustada. Todo esse conjunto dessas histórias estão aqui num ser adulto. E esse ser adulto que está aqui está sendo desafiado o tempo inteiro, quando vem outras mensagens e outras emoções que mostram os desafios da gente complementar a nossa vida, onde existem disputas, competições, situações que eu não esperava, situações de conflitos de trabalho, das emoções, conflitos afetivos, conflitos familiares, culturais, sociais, até conflitos espirituais.
Eu vou colocar uma parte do meu adulto para tentar resolver isso, mas se o adulto não consegue resolver, o que vem? Vem a criança com seu modelo, que é muito frágil e às vezes estruturado. Então você vê adultos de 20, 30, 40, 50 anos ou mais, tendo os verdadeiros pitis. Quebrando, brigando, chorando, estruturando, achando que a vida não tem mais recursos, que não tem mais salvação. Diante dessa situação, estou perdida, estou perdido. Não. A vida está trazendo uma experiência para eu aprender, trazer o meu adulto para fora. E nesse adulto para fora eu encontrar caminhos, porque tudo no universo sempre nos é dado no mínimo duas opções. Você vê, nós estamos na polaridade política agora aqui no Brasil da esquerda e da direita. E nós estamos vendo que nem esquerda nem direita talvez seja um regime adequado, não sei. Estamos vivendo uma experiência, porque a gente tinha uma esperança que a direita assumindo o poder trouxesse uma novidade. Eu, pelo menos, não vi. Se você viu, legal. Eu não vi. Então, veja só. O universo está sempre... 2, às vezes tem 3, tem 4, tem 5. As possibilidades são inúmeras no nosso processo evolutivo de aprendizado. Mas a criança interior, ela continua presa na sua historinha. Repito, ela é egoísta, ela é personalista, ela quer se sentir segura, ela tem muito medo, ela é julgadora, ela às vezes é muito raivosa, ela é muito onipotente, e faz parte daquilo que cada um tem dentro de si. Essas coisas que você adulto tem, que eu estou falando, e tem outras que eu não falei, você está se identificando, porque eu identifico todas elas em mim também, e certamente você vai identificar em você, estão presas na estrutura da criança interior. Essa criança interior está alicerçada também numa historinha de vidas passadas, que é aquilo que é chamado de memória extracerebral, que são arquivos de consciências de vidas passadas. Eu tenho arquivos de consciências de vidas passadas que entram agora, vindo aqui de novo, vem a memória da vida passada, ocorre um fato aqui agora que eu não espero, me provoca um choque emocional, aquela consciência vem para me defender. Dando uma explicação. Vamos imaginar que você, numa vida anterior a essa encarnação, você teve um desencarne numa guerra. Então, um barulho de bomba ou um barulho de um avião passando próximo a você, alguma coisa nesse sentido que agite, você fica com um pouco de medo. Você tem essa lembrança numa memória. Essa memória, quando você desencarnou, não foi harmonizada, então ela volta para ser curada nessa vida. Agora, nessa vida presente, diante de algum conflito, de algum movimento, de algum barulho, de alguma bomba de São João que é soltada, você fica num temor. Essa memória vem e encosta em você. Então, aquele medo, aquele pavor que você sentia, você passa a sentir agora. Eu digo isso porque eu tenho alguma experiência em tratar síndrome de pânico. Síndrome de pânico nada mais é do que são memórias. O dia que a psiquiatria entender isso, vai ajudar a medicina, tantas pessoas, são memórias de existências passadas que atuam no medo das minhas crianças interiores, ou da minha criança interior, e aquela memória encosta em mim e eu fico preso. Tenho também histórias de pesquisas, de pegar, de atendimento no consultório, crianças ainda pequenininhas, dentro desses 7 anos iniciais, e começa um sistema ou uma doença brônquica, asma, bronquite, etc. Também são memórias do passado que vêm, que se encostam em momentos que às vezes eu tive uma vida, um desencarne sufocado, afogado, queimado, ou alguma coisa que foi meia delicada para a minha vida que eu não soube lidar naquele momento. Então, eu, ser humano, estou aqui agora, criando uma nova vida. Como é que eu lido com toda essa estrutura? Aqui no meu coração tem uma estrutura chamada eu superior. O corpo crístico é a mesma coisa. Neste eu divino e sagrado que está no coração, há a resposta para a nossa harmonia, para a nossa paz. A nossa mente, aqui, essa caixa torácica que tem o cérebro, e aqui atrás fica o cerebelo é por onde se manifestam as memórias de vidas passadas. Nesse ser que eu sou, inteiro e perfeito, vivendo uma experiência humana imperfeita, existe esses pedaços que se manifestam na minha vida.
Então, na minha mente, eu, se sou um ser eminentemente mental, eu fico o tempo inteiro recebendo memórias da criança ou histórias de vidas passadas, memórias da cerebral. Qual é o caminho da harmonização disso para que essas queixas que comandam a minha vida, que me trazem dissabores, medos, descontentamento, insatisfações, pare. Voltar para o centro do meu coração. Reconhecer quem verdadeiramente eu sou. Aqui no coração, na estrutura do eu superior, se você consegue respirar algumas vezes devagar e profundo, 3, 4, 5 vezes, você fazendo isso, você vai ver que você sai da agitação da mente, você sai do medo, da preocupação, da dor, da mágoa, daquilo que estiver tirando a tua paz, da queixa, porque a criança interior se queixa e ela manifesta a sua queixa de uma maneira, às vezes, das mais variadas possíveis, tanto com uma profunda depressão ou com uma profunda agressividade, e entre a depressão e a agressividade tem vários níveis no meio disso. Se eu consigo fazer essa respiração rítmica e sustento ela durante alguns momentos, o que vai acontecer com a minha vida? Eu começo a afastar tudo isso que está na mente, eu volto aqui para o meu centro cardíaco do coração, onde está o eu superior, e eu começo a entrar de novo no meu equilíbrio. O meu equilíbrio é possível através da respiração e através de eu sentir o direito que eu tenho sagrado de estar bem. Eu, como ser humano, mereço estar bem. Eu mereço me acolher e me amar, independente do que está acontecendo aí fora, que há preocupações com o vírus, há preocupações econômicas, ou o meu amor não me ligou, não quis mais se relacionar comigo, eu vou continuar existindo. A minha vida está aqui para ser vivida num grande caminho de aprendizado e paz. Então, lidar com a criança interior é um desafio constante para cada um de nós que estamos aqui. E a partir do meu coração, que eu saio da mente, essa caixa craniana aqui que está aqui. E nessa caixa craniana que está aqui, que tem o cérebro e aqui atrás o cerebelo, que se manifesta a criança interior, as memórias do passado, através da respiração eu volto para o meu ser divino e eu consigo, através do acolhimento, do perdão, da generosidade que eu tenho, que eu herdei da fonte criadora chamada Deus, eu vou encontrar um caminho melhor. E esse caminho pode ser verdadeiramente o caminho da minha cura. Desejo a você paz, harmonia e muita alegria na sua criança interior.